Em busca do melhor peso e potência, as pessoas querem reduzir peso, ter um corpo shapeado às vezes, e elas estão perdendo performance e muitas vezes perdendo saúde. Isso a gente chama de REDS. Se você quiser entender um pouquinho mais, fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal Te Ajudo a Treinar com Ciência. Pois é, REDS significa deficiência relativa de energia nos esportes, e isso acontece muito em atletas de endurance, tá? A gente está falando aí de alguns artigos mostrando um risco, a cada 2 atletas, um pode ter REDS. Então aí 40, 50% de risco em atletas de endurance, tá? Lógico que os esportes que o peso influencia, então corrida, triatlon, ciclismo bastante, mas outros também que a estética às vezes está envolvida, a ginástica olímpica sempre teve muito esse problema. Então acaba acontecendo bastante, mais do que a gente esperaria aí, já que a ciência evoluiu tanto. Esse é um dos poucos pontos que iniciou que os estudos, existem mais estudos em mulheres do que em homens na medicina do esporte, tá? Por quê? Se você for olhar todos os estudos que eu mostrei aí para trás em outros vídeos sobre suplementação, o que melhora a performance, tipo de treino e tal, você vai ver que ou os estudos não trazem mulheres ou tem pouquíssimas mulheres ali nos grupos. Infelizmente isso aí acontece faz tempo, agora está mudando, então já existem agora, tem que colocar algumas mulheres ali nos grupos, mas ainda é pouco. E existem já trabalhos voltados só para a mulher, porque a gente sabe que a mulher é diferente do homem, então nada mais lógico que a gente ter estudo se melhora na mulher, se esse treino melhora, se essa suplementação melhora na mulher, já que nós somos organismos diferentes, né? Mas REDS é diferente, porque começou tudo isso aqui com uma coisa chamada a tríade da mulher atleta, tá? Se vocês lembrarem, antigamente era comum as pessoas dizerem que a mulher que treina muito não menstrua. E isso não existe, tá, gente? Isso está errado, isso é um problema de saúde. Então, se você ainda tem essa ideia, ou se você conhece alguma mulher que treina muito e acredita nisso, não é por aí, tá? Ela precisa de ajuda de um nutricionista, de um médico para melhorar essa condição aí. Então, a tríade da mulher atleta envolvia alterações menstruais, ou até não menstruar, e alterações ósseas. Então tinha fragilidade óssea, osteopenia e até osteoporose, e uma desordem alimentar, ou intencional ou não intencional, mas essa mulher não conseguia consumir o tanto de caloria, de energia que ela gasta, tá? Com o tempo a gente percebeu que isso não se restringia a esse sistema só, e não se restringia só às mulheres. Então os homens também estão nesse nível aí, também acontece com os homens, e tem vários outros sistemas envolvidos. A gente sabe que quando a gente oferta pouca energia para o nosso corpo, o que acontece? Quando a gente come, a gente vai ofertar energia para o nosso corpo, certo? E aí a gente tem aqui alguns gastos que a gente precisa pagar aqui. Então a gente tem a nossa taxa metabólica basal, que é o tanto de energia que a gente precisa só para viver, e aí vai ter o gasto energético que você tem com a atividade física, então é mais uma conta para pagar. Geralmente tem a termogênese do alimento, então o próprio a digestão e tal daquele alimento, a gente tem mais umas calorias aí que a gente gasta para isso. E tem nossos movimentos que não são atividade física, tá? Então tem várias continhas para pagar aí. Quando a pessoa faz muita atividade física, às vezes ela não coloca para dentro o tanto de caloria que ela precisa. E aí, isso é o que a gente define REDS. A gente pega a ingesta calórica menos o gasto com atividade física. O que sobrar aqui a gente divide pela massa magra, então você tem que descontar a gordura e você vai ver quanto que dá isso aí. Tem que dar acima de 30 calorias por quilo de peso, tá? Idealmente para você não estar em risco de REDS. O que acontece? Quando a gente dá pouca energia para o nosso corpo, ele tem que priorizar algumas coisas. Então ele vai desligar ou ligar o módulo de economia de alguns sistemas ali. E a gente sabe que não é só agora o osso, né? O osso é um dos sistemas que vai ter prejuízo. Alterações menstruais, na verdade, é porque a gente tem uma diminuição da pulsatilidade dos nossos hormônios do hipotálamo e hipófise ali. Então você tem redução das taxas hormonais, tá? Então queda de testosterona, queda de hormônios femininos, e aí você tem alteração da menstruação, mas no homem você vai ter testo baixo.
Então, tem alterações hormonais. A gente sabe que vários eixos hipotalâmicos aqui são envolvidos, tireoide vai ter alteração, nosso cortisol também vai estar alterado. Então, assim, são vários organismos. O sistema imune vai estar alterado, então a gente tem uma imunodeficiência, você tem mais risco de ter problemas de saúde, né, infecções, então você acaba perdendo treino. Por isso que, vai pensando, tudo isso aí vai levar a perda de performance. Sistema músculo-esquelético, a gente sabe que tem uma alteração até do nosso glicogênio, então você tem uma incapacidade de recuperar o glicogênio, sua recuperação muscular fica pior, menor potência, menor força, fora a saúde mental que pode estar envolvida, porque um dos primeiros sintomas é a alteração do humor, tá? Então a pessoa começa a ter alteração de humor. Eu falo muito para os atletas aqui, se você está com muita dificuldade de treinar, está cada dia pior, você não quer mais olhar para a bike, geralmente o ciclista gosta muito da bicicleta dele. Se você não quer mais olhar para sua bicicleta, tem alguma coisa errada, tá? E aí entra uma outra questão importante, que talvez haja uma sobreposição dos sintomas de RED-S com o overtraining. Então, pessoas que estão com uma baixa disponibilidade energética podem estar também com uma carga muito alta de treino, por isso que está acontecendo. E aí você pode estar entrando no overtraining, uma coisa ajudando a outra, tá? Altas cargas, baixa ingesta, você está em RED-S e você está em overtraining também. Então, uma coisa bem problemática aí que a gente tem que avaliar. Então, vários sistemas, isso tudo vai acarretar numa perda de performance e principalmente na perda da sua saúde, tá? Hoje em dia, eu me preocupo ainda mais com os atletas amadores. Eu sei que os atletas profissionais precisariam de mais ajuda, nem todas as modalidades têm esse apoio de vários profissionais aí, que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Ter nutricionista, treinador envolvido na equipe, conversando com o nutricionista, com o fisiologista, com o médico, o fisioterapeuta, todo mundo trabalhando junto para avaliar essas alterações e não deixar o atleta correr esse risco. Mas o atleta amador é muito pior, porque você treina, você trabalha, você tem uma carga horária às vezes alta, você tem filho, você tem problema na sua casa, você tem que resolver e você acaba dormindo mal, o sono também é um dos sistemas envolvidos, então você tem já uma predisposição a dormir mal se você estiver em baixa energética, mas a gente tem privação de sono também. Então, assim, atleta amador e não tem suporte nenhum. Então, às vezes tem male tem um treinador, mas não tem nutricionista, compra um monte de suplemento, mas não tem nutricionista, médico nunca pensou em passar, fisiologista. Então, assim, eu me preocupo mais com esse atleta, você está em maior risco, tá? Com você mesmo. Então, tome muito cuidado. E aí, uma coisa que a gente tem que deixar claro, eu falei isso no vídeo passado aqui, vou deixar aqui, mas é o seguinte, vocês viram lá que a continha tem que levar em consideração a massa magra. Ou seja, atletas que têm um percentual de gordura mais alto têm menos risco. Esse atleta pode fazer um déficit calórico maior, porque lá na conta vai dividir por menos músculo, né? Então, acaba que fica mais fácil essa divisão. Aí, quando a gente tem um denominador menor, você vai ter um número maior aí na divisão. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que homens, o percentual de gordura saudável, a gente fala ali em torno de 8 a 10 a 20%. Isso é saudável. Quando você vai olhar os atletas profissionais de ciclismo, eles estão em 6, às vezes até 5, 7, 8, não passa muito disso, tá? Então, eles estão em maior risco. Por quê? Maior massa, menos gordura, maior massa lá embaixo, tem que dividir a quantidade de energia que vai sobrar para uma maior quantidade de músculo. Então, é mais fácil dar abaixo de 30, principalmente se ele estiver fazendo um déficit calórico, tá? Mulheres saudáveis é de 18 a 28%. Mulheres têm na composição corporal mais gordura. E aí eu vejo um risco também, porque hoje em dia tem esse negócio do shape de rede social, a galera quer ter cada vez percentual de gordura menor, barriga tanquinho. Você tem que saber que não é para todo mundo isso aí. Às vezes você vai ficar com um percentual de gordura maior mesmo, isso acontece, tá? É constituição da pessoa, constitucional. Mas as mulheres lá que foram para as Olimpíadas de ciclismo, tem um trabalho que mostra que estavam em torno de 12 a 16% de gordura, tá? Só para vocês terem ideia, mulheres querendo ter abaixo de 10% de gordura, isso não é saudável, tá? Porque entra um outro ponto. Quando a gente vai montar a dieta da pessoa,
não dá para a gente tirar tudo que a gente quiser e fazer só restrição calórica. A gente tem que fazer algumas contas. Se você quer perder peso, eu tenho que te ofertar um pouco mais de proteína para você manter a massa magra, ou tentar manter pelo menos. Por outro lado, eu não posso tirar toda a gordura, porque a gordura é essencial para a nossa vida. Nossas membranas, nosso colesterol, até nossos hormônios vão ser produzidos a partir da gordura, então a gente precisa de gordura. Existem vitaminas também, A, D, E e K, que são lipossolúveis, elas precisam de gordura também. Então a gente não pode fazer dieta com zero gordura, tá? Cuidado com isso também, que acontece bastante aí as pessoas fazendo isso. Então a gente tem que ofertar ali 20% de gordura, mais ou menos, 2 gramas por quilo de proteína, talvez, dependendo do déficit, do que você está buscando. E aí não sobra muita coisa para a gente colocar de carboidrato. A gente sabe que para atleta de endurance a recomendação é de 6 a 10 gramas por quilo de peso por dia, tá? Então, e aí entra no outro problema. Se eu começo a baixar muito a disponibilidade de carboidrato, alguns trabalhos trazem isso, eles até citam, que eu vou deixar aqui para vocês o consenso do Comitê Olímpico Internacional de 2023, que fala tudo sobre REDS, e eles trazem lá que existe essa questão também, talvez a disponibilidade de carboidrato seja extremamente importante. Então, se você der o mesmo tanto de calorias, mas um restringindo o carboidrato e outro com a quantidade adequada de carboidrato, a gente percebe que o atleta que vai ter REDS é o que está com menos carboidrato. Então, a disponibilidade de carboidrato é importante. Então, tem que tomar cuidado, porque aí não vai sobrar muito, entendeu? A gente dá a proteína, dá o tanto de gordura que precisa, tira o carboidrato, você não consegue treinar, você entra em REDS, vai ter um treino ruim, vai ficar doente, vai ter que começar a perder performance, e aí a gente entra num problema muito maior, que era o que a gente não queria. Então, às vezes, essa busca do peso tem que ser estruturada, a gente tem que pensar, talvez você faça isso num período lá da base, ajustes menores de peso. Se você é um atleta que tem já esse percentual de gordura baixo, devem ser calculados, um bom nutricionista vai te ajudar nisso, para você fazer um déficit pequeno e ao longo do tempo você encontrar o peso que você quer. Tomar muito cuidado para não entrar em REDS. Outra coisa que eu gosto de salientar, atletas que têm VO2 mais alto. Quanto mais alto é o seu VO2, maior é a sua capacidade de gastar energia. Você é gastão, tem um motorzão, gasta mais energia. E aí, se você gasta muita energia, você tem mais chance de entrar em REDS se você fizer algum déficit. Então, a dieta de um atleta que tem baixo percentual de gordura e VO2 alto tem que ser muito bem estruturada, tem que ser bem pensada. O ideal é ter um bom nutricionista ajudando, porque você não pode ficar fazendo isso. Fazer baixa disponibilidade energética em alguns períodos é normal na periodização, não vai te atrapalhar. O problema é a gente fazer isso de maneira crônica. E aí isso tem muito a ver com essa pessoa que quer baixar muito peso e está fazendo um déficit calórico importante, ou o atleta que quer se manter num peso muito baixo, que não é o que ele conseguiria manter naturalmente. Então, ficar com um percentual de gordura muito abaixo do normal pode estar levando a esses danos, tá? Tem um caso interessante que eu comentei até no último vídeo, que é do Abrahamson lá, que é o cara que ganhou 20 quilos. Além dos 20 quilos, parece que ele ganhou estatura também, então ele cresceu. Uma das coisas do REDS é isso, você tem baixa disponibilidade energética, você não tem como ganhar altura. Então, atletas em formação, jovens, que estão ainda em fase de crescimento, mais cuidado ainda com isso, hein, gente? Quando a gente fala da saúde óssea, a gente sabe que atletas de ciclismo, natação, ciclismo, corrida um pouquinho menos, mas tem também, são esportes que não tem muita sobrecarga sobre os ossos, tá? Ciclista tem muito problema de osteopenia e até osteoporose de quadril e lombar, então você precisa dar um aporte suficiente de cálcio, de energia para você não ter REDS e não ter problema no seu osso. Mas uma coisa muito importante para evitar isso também é fazer musculação, botar carga aí em cima, quando a gente coloca peso em cima do esqueleto, ele começa a se fortalecer, tá? Então tomar esse cuidado aí, porque a gente tem essa predisposição sim. Me perguntaram isso aí, eu tenho que responder, eu falei que ia responder no vídeo. Beleza, gente? Então assim, é uma coisa extremamente perigosa, acontece até hoje. Imagina, de cada 2 atletas, um está em risco de fazer REDS. Cuidado com a busca desse peso exagerado, de ficar muito leve ou muito no shape, isso não é saudável.
se você está fazendo isso, você tem esse objetivo, procure um profissional que vai te ajudar, calcular bem, são vários cálculos, não é uma coisa simples montar uma dieta, por isso que existem nutricionistas do Endurance que vão te ajudar muito a evoluir nisso aí, para você ter o peso certo, mas conseguir gerar potência de maneira certa, conseguir se manter saudável para estar treinando sempre, não perder treino, não ficar doente, não ter lesões, tá? Porque a gente sabe que quem está em REDS aumenta a lesão, overtraining. Então, tem que estar tudo casadinho. Se você é um atleta amador que quer viver igual um profissional, procure uma equipe que vai te dar suporte para você ter isso tudo, tá certo? O principal aqui é educar as pessoas, que não dá para a gente fazer déficit calórico o tempo inteiro ou buscar esse corpo a qualquer custo. Tomem cuidado, divulguem esse vídeo, passe para as pessoas que você conhece aí, que podem estar em risco, que como a gente vê é muita gente. O último adendo aqui que eu ia me esquecendo, fraturas por estresse, tá? Totalmente relacionado a REDS. Se você tem fratura de estresse, já teve corredores aí que tem bastante, lógico que a gente tem que avaliar a carga, o tempo, a época do ciclo e tal, mas uma coisa que não pode faltar na avaliação é uma avaliação nutricional bem feita para descobrir se essa pessoa não está em REDS, tá certo? Então divulga esse vídeo aí, compartilha, vamos espalhar isso aí, porque é uma coisa que acontece muito, é difícil diagnóstico, às vezes está passando por baixo do pano, ninguém está vendo isso aí, mas a gente tem que melhorar a sua performance e a sua saúde principalmente. Valeu galera, até a próxima!